Então, indo por esse lado, até para a gente amarrar essa conversa de saúde, que eu e a Roberta concordamos que muito da saúde é uma percepção pessoal de cada indivíduo, Uhum. né? Você começa a colocar algumas coisas que é a situação que nós vivemos, porque o homem é um ser social, ele não vive dissociado de conexões, né? Vocês falaram do estudo e esse estudo ele fala o quê? Ele coloca justamente a importância dessas conexões, né? E não só isso, uma série de outros que relacionam quantidade e qualidade de vida, condição de saúde e interações sociais. Outros avaliam o que é o bem-estar do ser humano de acordo com as interações sociais que ele tem, né? E aí a gente traz para esse momento presente e você que trouxe a questão das redes sociais, que eu acho fundamental. Por quê? Porque nós somos uma sociedade em transição. Nós conhecemos o que é a capacidade de comunicarmos à distância, mas não estabelecemos as regras que nós temos, por exemplo, daquilo que é o que a gente permite que aconteça dentro da nossa casa. Quando você convida uma pessoa à sua casa, você tem coisas que você faz para ela, tem coisas que você espera dela e tem coisas que você não toleraria dela. Ao mesmo tempo, essa pessoa que chega à sua casa, ela tem expectativas em ser recebida e ela tem noção de que existem limites que têm de ser respeitados. Aí a gente fala de dois caras que têm opiniões, eu acho que razoavelmente diferentes, e que eu vejo coisas interessantes neles para correlacionar com o assunto que você trouxe, que é o Yuval Harari e o Ben Shapiro. Né? Se você pegar o Yuval Harari, pegar o Sapiens dele, ele vai falar de um dos entendimentos que você pode ter, é que se o ser humano não tivesse saído, né, da caça e da coleta, estaríamos muito melhor, e que essa evolução é alguma coisa discutível. Mas na realidade, aí você entra com uma ideia do Ben Shapiro que é o senso de propósito. Se você estivesse vivendo dessa forma, você não teria senso de propósito. Ok, que ele cita duas coisas: o senso de propósito individual e o senso de propósito coletivo, que são duas coisas diferentes. Mas quando a gente olha, por exemplo, aquilo que a gente vive e transporta isso para o que a gente vê na rede social, o que se fala sobre obesidade, o que se fala sobre alterações de padrão alimentar, o que se fala sobre beleza, porque até então, a beleza era uma questão meramente estatística. Se 10 pessoas achavam que aquele homem ou aquela mulher era bonita e 12 pessoas achavam que outro homem ou outra mulher eram bonito, logo, essa pessoa que tinha maior número de admiradores era considerada mais bonita. Agora, a história não se processou dessa forma. Os padrões de beleza na Idade Média, eles eram de mulheres acima do peso, Rechonchudas. porque aquilo significava fertilidade. Quando você começou a caminhar, Renascimento, as mulheres ainda eram mais cheinhas, mas tinham mais curvas. Quando você chegou na década de 60 e 70, que você começou a ter a formação de uma mídia, você começou a ter uma mostra do que era a forma da mulher magérrima por causa da moda. Então, isso é bonito. Então a gente tem personagens como, por exemplo, a Twig, que era uma modelo magérrima, né? Que talvez, se ela tivesse respirado fundo, ela pesasse 40 quilos, né? Mas que logo depois a gente tinha uma mulher belíssima, Marilyn Monroe. Ele tá pegando a minha palestra, gente, Não, essa é a a minha... sequência da... Não, essa é a minha aula. Isso é uma aula que eu dava na pós-graduação, quando eu dava aula na HZM e que eu mostrava pros caras. Por quê? É sempre Porque... assim, viu, Roberta? Nossa. Metade das coisas que ele E fala as- na internet foi E eu as que coisas falei. que ele fala, que foi eu que falei, ele fala, minha avó dizia. Eu falava, cara, virei a avó do cara agora. É Virei a hora avó de do cara. concordar, Aí Bruno. cê- É hora que a gente Virei só na a avó cabeça, do né? cara. Sacanagem, avó. Eu falo isso, por quê? E por que que eu mostrava isso em aula? Porque muita gente entrava na parte de medicina esportiva, naquilo que era a questão metabólica e de mudança do padrão físico, procurando gerar beleza. Mas a beleza, tanto quanto a saúde, é uma questão muito subjetiva. Assim como o sucesso, né? Exatamente. Eu discordo um Será que pouquinho, beleza é sabia? tão subjetivo? Eu também discordo um pouquinho sobre isso. Mas Existem, posso botar existem o meu ponto? padrões. Vai lá. Tem uma agora história. começou o podcast, que é sempre assim, eu discordo. Aí Bom. começou, entendeu? A gente Você tá- vê tá- que talvez a gente até concorde, Eu na acho que verdade. talvez a no gente final. vá concordar sobre essa questão da beleza subjetiva ou não. Tem uma história, não é nem mitológica, assim, né? Ela é um fato realmente, aconteceu na Grécia Antiga. Havia uma hétera. Hétera é um nome de prostituta de luxo daquela época, chamada Frineia, que era muito bela. E ficou muito rica, inclusive. Ela se ofereceu para reconstruir uma parte de uma cidade que foi destruída por Alexandre. Só que ela queria o nome dela no muro, né? Alexandre destruiu, Frineia reconstruiu. Não aceitaram. Só que ela foi acusada de revelar segredos do culto da deusa Deméter.
E ela ia ser morta por isso. Ela tinha um advogado para defender ela Ah, agora que eu sei. num julgamento, que era o amante dela, chamado Hipérides. E uma hora ele viu, cara, não vai dar, ela vai ser condenada. O que ele fez para mostrar que ela era inocente? Pegou e puxou a roupa dela pra ela parecer nua em frente ao júri. E ela era tão bela que os gregos pensaram, não tem como os deuses terem feito alguém tão belo assim e essa pessoa ser má. Então ela é tão bela que não pode ser culpada, está absolvida. Posso te contar uma comprovação disso daí? A questão é que ela era culpada, deixa aqui bem claro. Não, eu vou te contar. Então, A Roberta vai ficar louca da vida, eu tô até Ah. sentado longe. A gente foi pra Nova York. eu lembrei o Passar blusão, 3 gente. dias. Melhor eu falar sobre o blusão, acabei de A gente lembrar. foi pra Nova York passar 3 dias e a gente arrumou um abrigo homérica. Amor, não. E aí essa história é boa. Não, agora coração. Possível, cara. Segura na O primeiro cadeira e que último você vai podcast que eu chacoalhar. vim Primeiro acompanhada pelo meu marido. Primeiro e Ah, último. mas eu só preciso de um. Eu só preciso porque o meu tiro é certeiro, coração. E aí, a gente teve uma briga homérica, independente da razão. E aí ela virou pra mim assim, eu vou descer porque eu preciso espairar a cabeça, quando a gente voltar pra São Paulo, eu vou me separar de você. E ela foi trocar de roupa. Quando eu olhei aquela mulher trocando de roupa nua, eu falei, não, na minha frente não, só peguei pelo cabelo, vem cá. Aí, E peguei pelo assim, a cabelo, gente olha, fez as pronto, a pazes na internet hora. caiu. E assim, é o espírito de porco, né? Porque aí a gente tava bem, tava tudo bem, feito as pazes, ânimos acalmados. Eu sento na cama, levanto o braço e falo assim, ganhei! Cara, pensa numa briga aqui. Mariana! Mas lógico, Fez. pensa aqui. Ué, Ele a vida fez. é perigosa, a vida é interessante. Entendi. Pensa uma briga que volta do começo, assim, 2 vezes pior. Nossa, eu Mas imagino. vale a pena. Eu A tenho gente sempre certeza. tem que testar os limites, assim, é muito legal isso. Mas tem razão. Deixando funcionou. claro que eu não tentei me provar inocente tirando a roupa. Não foi isso que eu fiz, tá, Não, galera? eu Só só pra queria deixar sair. muito claro. Eu tava me trocando Você porque só tava frio lá sai. fora. Ah, É só tá isso. bom, pensei. É só isso. Vira o macete, Ai. né? Mas de todo jeito, eu acho que a beleza é bem clara, assim. Tem coisa que é bonita e ponto, É. né? É isso. Eu acho. Então vamos isso. colocar um pouco mais de Mas e lenha nessa gosto? Onde fogueira. você põe porque, o assim, gosto? Não, eu acho que algumas pessoas acham tem uma beleza específica, mas o que é belo não tem como você negar. E o que é feio também, você tá olha e fala falando- assim, essa pessoa Então, isso daí você tá falando do clássico. é O do clássico não tem erro, mas pensa só, a gente está vivendo uma época de comportamento. O que você observa na rede social, que é justamente aquilo que a gente estava falando agora? Rede social, você começa a procurar outras formas de belo e sedutor. Hoje, beleza é educação, sedução é inteligência. Então você olha para uma pessoa com formas que às vezes nem são aquelas que você acha clássicas, mas educação e inteligência te seduz e te Não, leva num outro totalmente. padrão.